Seja bem-vindo ao Tudo é Economia. Os setores tradicionais, como o têxtil ou o calçado, são obviamente estruturais na economia portuguesa. Mas há muitas empresas nacionais que apostam na tecnologia de ponta, que dão cartas a nível mundial e que concorrem com os melhores à escala global. É o caso do ISQ, um grupo empresarial nas áreas da engenharia, inspeções e certificações que atua nos mais diversos setores de atividade. Emprega cerca de 1.400 pessoas a nível mundial, cerca de 800 em Portugal. O coração do ISQ está no Tagus Park, em Oeiras, onde o Rui Alves Veloso conversou com o Pedro Matias, que é o presidente deste grupo. Tem mais de 50 anos, foi conhecido como o Instituto da Soldadura e Qualidade. Passados mais de 50 anos, tem muito pouco de soldadura, tem muito de qualidade e uma intervenção grande em diferentes áreas. O presidente do ISQ é Pedro Matias. Muito prazer. O que é o ISQ, para quem nunca ouviu falar? O que é hoje exatamente o ISQ? O ISQ é, sobretudo, um grupo empresarial na área da engenharia, na área das inspeções, na área da certificação, que presta serviços para toda a indústria, seja a indústria nacional, seja a indústria internacional. Tudo o que são empresas industriais precisam de um conjunto de serviços e é esse tipo de serviços que o ISQ presta. A grande novidade hoje em dia, as grandes inovações que estão a acontecer no mundo, nós desenvolvemos soluções dessas e pomos essas soluções ao serviço da indústria. Em áreas específicas, por exemplo? Em várias áreas. O ISQ tem essa capacidade de conseguir trabalhar numa multiplicidade de áreas, seja na área do oil and gas, seja na área automóvel, seja na área das energias renováveis, seja na área da metrologia legal, seja em grandes projetos de inovação a nível mundial, na química, na farmacêutica, na microbiologia, temos essa capacidade. Por isso é que às vezes é tão difícil explicar o que é o ISQ, porque nós temos mais de chamados 250 serviços especializados para a indústria. E, portanto, às vezes é difícil resumir isto tudo numa palavra. Uma espécie de faz tudo de enorme no bom sentido. Na área da engenharia, na área das inspeções, nas áreas de certificação. Ou seja, para tentar sintetizar, nós ajudamos a que a indústria seja mais competitiva e mais inovadora. Temos aqui exemplos disso. Aqui este espaço onde nos situamos, no Tagus Park, aqui na área de Lisboa, está cheio de equipamento de ponta. Exatamente. Portanto, estamos a falar de um grupo empresarial que trabalha com a melhor tecnologia que existe à escala global. Temos aqui este exemplo. O que é que esta máquina está a fazer? Para que é que serve? Qual é a utilidade? Assim, de repente, isto é uma máquina da maior importância. É uma máquina, digamos, que permite leituras tridimensionais de qualquer tipo de peça e que faz a leitura da peça e passa para computador, para um modelo tridimensional, que depois vai permitir, por exemplo, no setor da aeronáutica, uma peça do motor, em que nós trabalhamos, por exemplo, com a Rolls-Royce e com a Airbus, permitir qual é o desgaste que essa peça teve passadas, por exemplo, 2.000 horas de voo. E, por exemplo, o que estamos aqui a ver, nesta altura, destas leituras que estão aqui a ser feitas, depois aparecem-nos aqui no computador, é isso? Exatamente. Portanto, nós colocamos nesta bancada qualquer tipo de peça, através desta máquina ela vai fazer as leituras dos 3 eixos dessa peça, vai passá-la exatamente para um modelo tridimensional em computador e nós, por exemplo, vamos poder agora comparar o que é que aconteceu a essa peça, ao desgaste dessa peça, passado um conjunto de horas ou de atividade que ela teve. Isso é muito importante, no caso, por exemplo, da aeronáutica, perceber para outros aviões e para outros motores e outras indústrias, se as coisas estão em condições ou não. Isso permite também, por exemplo, replicar uma peça. Se nós quisermos aqui pôr, temos agora ali aquela peça que eu não sei exatamente para o que é que serve. Se a peça estiver nova, podemos replicá-la exatamente nas mesmas condições. Se a peça já estiver usada, vamos conseguir comparar com a peça nova quais são as diferenças. Porquê? Porque isto, a maior parte das questões não se consegue, não são coisas que se possam ver a olho nu. Portanto, são diferenças muito reduzidas. Daí temos que passar para um modelo computurizado para, através de um algoritmo específico, conseguir fazer a análise dessa peça. Que tipo de empresas recorre a este tipo de... Tudo que sejam empresas, como eu estava a dizer, por exemplo, uma Airbus, uma Rolls-Royce, empresas do setor automóvel, grandes construtores do setor automóvel, qualquer tipo de peça pode ser transformada aqui num modelo tridimensional para fazer um conjunto de testes e de análises para a indústria.
O ISQ está envolvido em grandes projetos científicos à escala global. Aliás, tem presença em perto de 20 países, tanto quanto pude perceber. Um deles é o reator termonuclear experimental internacional, que é um investimento de 20 mil milhões de euros, o maior. O que é que o ISQ faz lá exatamente? Esse é provavelmente, em primeiro lugar, o ISQ sempre teve essa capacidade e é isso que nos distingue muitas vezes da nossa concorrência e do tipo de outras empresas que fazem alguns trabalhos semelhantes, que é o ISQ, para além de desenvolver trabalho para a indústria, está permanentemente a desenvolver projetos de investigação e desenvolvimento, projetos de inovação, para depois colocar soluções inovadoras ao serviço dessa indústria. Esse projeto específico que o Rui estava a mencionar é provavelmente o maior projeto de inovação que existe no planeta Terra hoje em dia. Porquê? Porque ele esse sim vai levar a uma transformação radical, se funcionar, aquilo ainda é um protótipo, vai levar a uma transformação radical da produção energética a nível do mundo, nomeadamente os grandes debates relativamente aos combustíveis fósseis e ao uso das energias renováveis. Porquê? Porque está-se a construir um protótipo de um reator de fusão nuclear que vai permitir verificar se é possível ter uma fonte inesgotável de energia nuclear limpa. Portanto, sem produzir os resíduos que são sempre um dos pontos polémicos da questão nuclear. E, portanto, como se o que é que faz o ISQ exatamente lá? O ISQ exatamente está envolvido desde o início neste processo. Este reator está a ser construído no sul de França. É um projeto que envolve os Estados Unidos, toda a União Europeia, a Rússia e o Japão. Exatamente, eles percebem que a área energética é o santo grau, não é? E, portanto, haver uma transformação radical, uma alteração de paradigma na produção de energia no mundo é algo quase que até assusta do ponto de vista os países, portanto, todos querem estar envolvidos nisso. Sobretudo os produtores de petróleo, as grandes vagas que existem no quadro do desenvolvimento sustentável em prol das energias limpas e tudo isso, que vão continuar. Mas o ISQ, respondendo diretamente à pergunta do Rui, o ISQ é responsável pelo controle de qualidade da montagem de um conjunto de peças do coração desse reator. E tem equipas deslocadas lá? Exatamente, em permanência. Portanto, isso mostra, e o ISQ consegue entrar nestes projetos em concorrência aberta, internacional, com as melhores instituições do mundo. Portanto, isto é de uma riqueza muito importante, é até uma questão, no bom sentido, de orgulho nacional. Nós temos capacidade de engenharia para colocar em processos desta dimensão a nível internacional. O ISQ é uma entidade, é um grupo empresarial privado. Chama-se neste momento só ISQ, Instituto da Soldadura. Soldadura há muito pouco agora aqui, não é? O ISQ começou há 50 e tal anos, muito no seio quando tínhamos em Portugal o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que produzia, digamos, todo um conjunto de conhecimento na área, digamos, da engenharia civil, e era preciso ter uma entidade que fizesse algum trabalho na componente mais, chamemos assim para simplificar, metálica e da soldadura. E daí nasce o ISQ, e a soldadura foi muito o início da atividade do ISQ e ainda é uma componente muito, muito forte. Com estes 50 anos, o ISQ reinventou-se permanentemente e, no fundo, foi inovando permanentemente. E hoje estamos na biologia, estamos na aeronáutica, estamos no aeroespacial, estamos na química, estamos na farmacêutica, estamos na produção indoor de alimentos, que é uma nova tendência a nível mundial. Já aprofundávamos isso. Há um ponto que também, provavelmente, a maior parte das pessoas não sabe, que é o ISQ garante a manutenção, ou se quisermos, a fiscalização do Estado da Ponte 25 de Abril, que é também às vezes, foco de preocupação pelas notícias que vão surgindo. O que é que o ISQ faz exatamente na Ponte 25 de Abril? Na Ponte 25 de Abril, que é uma infraestrutura da maior importância em Portugal, onde o ISQ está há vários anos a assegurar esse trabalho, o que é que nós temos? Nós temos um dono da infraestrutura, que é o Estado, através da Infraestruturas de Portugal. Temos uma concessionária e temos uma entidade de terceira parte que faz um conjunto de inspeções para o dono da infraestrutura, para a Infraestruturas de Portugal. Portanto, nós temos uma equipa em permanência na Ponte 25 de Abril, temos até instalações, digamos um estaleiro montado, uns escritórios montados na Ponte 25 de Abril, onde temos uma equipa mais ou menos de cerca de 20 pessoas, 365 dias por ano,
a fazer as inspeções ao conjunto daquela infraestrutura, que é uma infraestrutura da maior importância e de uma dimensão muito grande. Todos os dias é preciso analisar e ver como é que aquilo está. Não é? Este espaço que estamos aqui, muito sintetizadamente, serve para quê? Aqui são todo um conjunto de espaços de laboratório. Nós no ISQ investimos constantemente em laboratórios. Temos um conjunto de 16 laboratórios acreditados. Isso é de uma riqueza enorme até para o próprio país, em que nós depois prestamos serviços à indústria e às empresas. Esses laboratórios têm que estar acreditados para que os resultados que saem deles sejam exatamente fidedignos. Vamos então conhecer mais um dos espaços mais surpreendentes do ISQ, aqui nesta zona de Lisboa. Estamos aqui nesta Câmara. O que é exatamente este espaço, diria invulgar, não é? Exatamente. Este é mais um dos espaços que o ISQ proporciona às empresas para fazer todo um conjunto de testes de vários produtos e que nós utilizamos. É um dos nossos laboratórios. É uma câmara anecoica e o que é que nós fazemos essencialmente aqui? É onde analisamos a compatibilidade eletromagnética entre vários tipos de equipamentos. E porquê é que isto é tão importante e cada vez mais é importante nos dias de hoje? Porque à medida que a gente utiliza mais equipamentos em conjunto, por exemplo, um automóvel cada vez tem mais eletrónica, isso percebe-se do que há 20 ou 30 anos atrás, e nós temos que garantir que nenhum equipamento interfere no outro. Porque, por exemplo, se um telemóvel, quando toca, interferir num sistema eletrónico que está a controlar o ABS do carro, ou a antena de GPS, ou o airbag, ou outro sistema qualquer, vai correr mal, não é? E, portanto, o que nós fazemos aqui é um conjunto de ensaios, um conjunto de testes em que simulamos essas interferências entre os equipamentos. E, portanto, estes isto é um desenho próprio que as câmaras anecoicas no mundo têm. Nós temos esta câmara anecoica já há algum tempo em Portugal para permitir fazer cá esse tipo de ensaios. Pode ser uma antena de automóvel, pode ser um telemóvel, pode ser um computador, pode ser um sistema de GPS, pode ser uma torradeira, pode ser uma batedeira, pode ser, digamos, diversos tipos, um farol de um carro. Portanto, tudo o que sejam equipamentos que, no fundo, têm energia, eletricidade... o risco de interferir entre si. Nós aqui há uns anos muitas vezes era usual, em casa das pessoas, ligava-se a varinha mágica e a televisão interferia. Portanto, aí está que não havia compatibilidade eletromagnética entre esses dois instrumentos. Quando estamos a falar num avião, quando estamos a falar num foguetão, num satélite e mesmo num espaço automóvel ou noutro tipo de coisa, não pode haver isso. À medida que a economia, que a indústria, que a sociedade evolui para a utilização mais digital de todo um conjunto de equipamentos, com o IoT, a internet das coisas, tudo isso, mais relevante se torna a existência Tem que se garantir que as coisas não interferem umas... Mesmo nós hoje em dia nós estamos num carro, podemos ter ali no banco ao lado um tablet, podemos ter um computador, teremos certamente um telemóvel, temos uma antena GPS e temos todo um conjunto de sistemas. No avião também é a mesma coisa. Leva-me a perguntar, o telemóvel interfere de facto com o avião ou é muito urbano? Digamos, por uma questão de prudência, e os pilotos fazem isso, e as companhias aéreas advertem nesse sentido, é sempre mais seguro pôr os equipamentos no chamado modo voo para evitar, porque, vamos lá ver, num avião de 200 ou 300 pessoas, teremos certamente 200 ou 300 telemóveis, mais um conjunto de computadores. Pode haver ali uma concentração. E por prudência é sempre mais fácil não ter esse tipo de interferência. 2/3, e estamos aqui neste espaço, acho que é o espaço ideal de fazer esta pergunta, 2/3 dos engenhos espaciais que são lançados a nível privado são testados por engenheiros do ISQ. A aeronáutica, a aeroespacial é uma das áreas fortes do ISQ. Em que é que se materializa isso? A parte toda do aeroespacial e até mesmo da aeronáutica tem vindo a ser uma aposta há longos anos do ISQ. E porquê? A parte da aeronáutica, todos nós percebemos, há cada vez mais uma procura de aviões, de voos, de mobilidade, de circulação de pessoas no mundo cada vez mais global. A parte também toda de satélites e a parte toda do espaço é uma das áreas que mais vai evoluir a médio e longo prazo.
E porquê? Porque nós aqui há uns anos o espaço era utilizado sobretudo pelas grandes agências públicas, a NASA, a ESA, e era uma ótica um bocadinho de ciência pura e dura, chamada Big Science. Era o conhecimento pelo conhecimento. Hoje não. Hoje o espaço é uma área comercial, é uma área de investimento, é uma área que as economias, as empresas se interessam. Uma Google tem que ter hoje em dia a sua rede de microsatélites. Uma Uber tem que ter a sua rede de telecomunicações e de serviços. Uma Booking, uma Trivago, ou seja, todo um conjunto, mesmo na área da comunicação social. E o ISQ participa nesse processo do lançamento para colocar esses satélites no espaço. Exatamente. Existe na Guiana Francesa, na América, no continente americano, a base de lançamento de foguetões da Europa. Está na Guiana Francesa instalada, onde são lançados 3 tipos de foguetões. E o ISQ tem equipas em permanência, tem engenheiros em permanência na Guiana Francesa a fazer o controle de qualidade da assemblagem dos satélites. Portanto, que é uma matéria da maior relevância. Os satélites vêm desmontados em várias peças, têm que ser montados, assemblados, e o ISQ garante o controle de qualidade. E isto é muito importante porque os investimentos na área, digamos, do aeroespacial são brutais. Cada vez que um foguetão parte na Guiana Francesa, só o foguetão custa 120 milhões. Portanto, 120 milhões de euros que são literalmente derretidos, ardidos, para colocar no espaço o equivalente a 2 cargas úteis, que no fundo são 2 satélites, grosso modo. Portanto, é bom que esses 120 milhões, mais o custo dos satélites, seja a coisa corra bem e que sejam aproveitados. E a tecnologia que usam para fazer essa verificação, essa fiscalização, é a tecnologia portuguesa, é a tecnologia internacional? Como é que... Sim, isso hoje em dia, a tecnologia, digamos, internacional que se usa. Nós muitas vezes desenvolvemos aqui softwares, algoritmos, alguns processos, algumas metodologias. O ISQ aposta muito na área de investigação e desenvolvimento. Nós temos em permanência, grosso modo, cerca de 66 projetos de investigação e desenvolvimento e de inovação a decorrer no ISQ, com investimento estimado na casa dos 100 milhões de euros, exatamente para desenvolver soluções para essas atividades. No caso, por exemplo, do aeroespacial, estamos a introduzir tecnologias de realidade aumentada que nos permitem um controle muito mais efetivo desse processo de assemblagem. Por exemplo, para quem não sabe o que é... No fundo, é um sistema de óculos, como é da realidade virtual, que permite ao operador, ao engenheiro, ir acompanhando todos os processos e evitando que ele cometa erros que, no modo mais tradicional, podem vir a acontecer. E, portanto, estas tecnologias permitem fazer quase que uma guiagem, estar lado a lado com aquilo que o operador está a fazer. Vamos entrar noutro laboratório. Neste é um espaço com uma zona controlada que nos vai obrigar, Pedro, a ter aqui alguns cuidados já ao nível de higiene. Exatamente. Temos que nos proteger e proteger tudo o que se passa dentro deste laboratório. Uma das áreas em que também o ISQ é forte, Pedro, é na área do agroalimentar. Exatamente. É uma coisa que também é menos conhecida. Não é? E hoje em dia é cada vez mais importante toda a cadeia alimentar, ter um controle e um acompanhamento para que o consumidor se sinta seguro e confortável com aquilo que está, digamos, a comer no dia-a-dia, o que está na prateleira do supermercado. Nós aqui temos exatamente um laboratório onde recebemos todos os dias centenas de amostras de produtos alimentares. Pode ser vinho, pode ser azeite, pode ser uma pera, pode ser uma noz, pode ser qualquer tipo, digamos, de alimento, e que vamos fazer todo um conjunto de análises a esse alimento para saber se ele está em condições de ser consumido por todos nós portugueses ou até pelos estrangeiros. Recebem, por exemplo, das grandes cadeias de distribuição, imagino. Exatamente, todas as cadeias de distribuição, todos os produtores de produtos agrícolas, um produtor de pera roxa, um produtor de melão, de tomate, de qualquer tipo de alfaces, tudo isso tem que ser testado e analisado para garantir que respeita os padrões internacionais que estão definidos do ponto de vista de pesticidas, de contaminações químicas, etc, etc. Para descanso das pessoas, em geral, as coisas que recebem cumprem... Sim, exatamente. Há algum caso especial de... Não, em geral, hoje em dia há uma preocupação muito grande e há que começa logo de raiz no próprio produtor. Ele próprio quer ter a garantia e a certeza que o seu produto cumpre com todas as normas nacionais e internacionais nesta matéria.
O IESC emprega cerca de 1.400 pessoas, perto de 800 em Portugal, altamente especializadas. Exatamente, sim. Nós aqui, todos os nossos serviços, estes serviços que prestamos na área da engenharia, na área das inspeções, na área da certificação, na área da investigação e desenvolvimento, fazem sobretudo apelo a uma mão de obra altamente qualificada, e isso é que são sobretudo grande parte dos quadros do IESC, dos tais 1.400 colaboradores, 800 em Portugal, 600 no estrangeiro, espalhados por cerca de 25 geografias, que todos os dias prestam serviços à indústria altamente qualificados. Não é? O país está numa fase de desemprego baixo, não historicamente baixo, mas bastante baixo, desde há décadas, em torno dos 6%. Tem tido dificuldade em recrutar pessoas? Não, nós não temos tido dificuldade em recrutar pessoas, embora em alguns setores mais específicos. Hoje em dia o que acontece é que com a instalação de muitas empresas em Portugal que fazem apelo à engenharia de alto valor acrescentado, estamos muitas vezes a disputar esse tipo de quadros com multinacionais que estão a instalar em Portugal. Mas, no geral, não temos tido problemas de recrutamento de pessoas. Por outro lado, nós temos uma área de formação muito forte também no IESC. O próprio IESC tem um centro de formação que é muito ativo, e também damos muita formação para as próprias pessoas. E os recursos humanos têm os colaboradores, os jovens engenheiros, todo um conjunto de pessoas que têm muito interesse também em vir trabalhar para o IESC, porque estão integrados numa infraestrutura tecnológica de âmbito nacional e internacional, têm a oportunidade de estar envolvidos em alguns dos maiores projetos de investigação e alguns dos trabalhos mais relevantes a nível nacional e internacional. Isso é uma motivação acrescida, muitas vezes, a estar num trabalho que no início até pode parecer interessante, mas a médio e longo prazo não tem uma ambição tão grande. Os trabalhadores portugueses são bons, tão bons como os melhores? Os trabalhadores portugueses não. Os trabalhadores portugueses são do mais qualificado e com a maior dedicação e empenho que nós sentimos em todo o lado. Nós não compara perfeitamente ao mesmo nível ou até a um nível superior com qualquer trabalhador a nível internacional. E na área então da engenharia, eu até diria mais, nós devemos ter, hoje em dia, nós temos muito orgulho, obviamente, no Cristiano Ronaldo, na Marisa, no Nelson Évora, na Vanessa Fernandes, na Ana Moura, todo um conjunto, digamos, de personalidades importantes a nível nacional. Mas hoje em dia, os jovens engenheiros portugueses são do melhor que nós temos a nível internacional e disputam o palco com qualquer empresa, com qualquer instituição de ensino a nível mundial. Isso é um grande orgulho para Portugal, que ainda não é totalmente reconhecido. Já quase me esquecia, e alguns desses jovens também estarão envolvidos num projeto muito interessante que tem, salvo erro, na zona de Castelo Branco, que é a criação de alfaces. Exatamente. Há uma nova tendência na produção de alimentos que se chama a produção indoor de alimentos, ou seja, a produção de alimentos em ambientes controlados, para nos perceber em sala, em laboratório. Isto não tem nada de ficção científica, é real e até tem nada de perigoso, imagino. Nem tem nada de perigoso, é pelo contrário. Quando um alimento é produzido num ambiente controlado, como nós temos através de um projeto de investigação e desenvolvimento, depois deu origem a uma empresa, um spin-off do próprio IESC, que é a Grow to Green, nós conseguimos controlar toda a produção do alimento. E, portanto, este alimento não tem químicos, não tem pesticidas, a sua produção tem poupanças de água na casa dos 98%, e isto é feito em laboratório. A luz do sol é imitada através de lâmpadas de LED, não existe terra, é colocada num composto próprio, e o manjericão, a salsa, os coentros, as alfaces nascem até muito mais rapidamente do que em condições, digamos, naturais, porque nós, através de um algoritmo, conseguimos otimizar o ciclo de crescimento da planta. Isso tudo obriga a investimentos. É um bom momento para investir em Portugal? A economia atravessa um bom momento? Está confortável? É um bom momento para investir em Portugal e eu acho que nós temos sentido isso, e nomeadamente em áreas muito diferentes de que Portugal atraía investimento aqui há uns anos. O que está a acontecer com grandes marcas multinacionais a investirem em Portugal na área do digital, na área da internet das coisas, na área das competências e das qualificações de engenharia, é uma transformação, é uma alteração de paradigma da captação de investimento. E isso está a acontecer em vários setores. E isso é muito bom porque mostra que acreditam em Portugal e acreditam, mais do que isso, na qualificação da mão de obra portuguesa. Nas diferentes áreas em que trabalham, e são muitas, o Estado português é um estorvo ou um parceiro?
Não, no nosso caso o ISQ é um parceiro. Nós não temos, nós somos um grupo empresarial, até temos muitos processos em que nós trabalhamos para o Estado, através, digamos, de processos que são da competência da administração pública, que são delegados a entidades privadas, através de processos rigorosos de concurso e de processos de acreditação, que depois nos permite desenvolver esse trabalho. Portanto, no nosso caso, o Estado é um parceiro. E é um parceiro em Portugal e é um parceiro em muitos outros sítios. Para mim também abrir portas lá fora? Nos Estados Unidos, a indústria muita da indústria americana desenvolveu-se por causa da indústria da defesa e da aposta que houve. A Alemanha... Estava-me a referir em concreto ao Estado português, não é? Sim, ao Estado português. No Estado português, no nosso caso, é um parceiro. Portanto, não temos nenhuma, digamos, razão de queixa. Pelo contrário, o próprio Estado tem programas de política pública no quadro dos fundos comunitários do Portugal 2020, como o programa Interface, por exemplo, que ajuda muitas destas entidades de infraestruturas tecnológicas a equiparem-se melhor, a qualificarem a sua mão de obra e a poderem prestar um serviço mais competitivo e mais inovador. Para o futuro, já sabemos, já vimos, já conhecemos um pouco do que faz o ISQ. O que é que o ISQ ainda pretende fazer? Nós pretendemos cada vez mais apostar num processo de digitalização e no processo de transformação digital. O que é que está a acontecer hoje em dia? Tudo o que são aquelas indústrias tradicionais, seja uma fábrica de calçado, seja uma refinaria, seja uma empresa de produção de papel, seja um laboratório farmacêutico, todas estas indústrias estão a sofrer um processo de transformação digital. E, portanto, o serviço que nós prestamos a essas indústrias, no futuro, vai ser um serviço diferente. Ou seja, para as pessoas nos perceberem, nós, em muitos casos, deixamos de controlar a própria máquina para controlar o sensor que controla a máquina. E, portanto, o tipo de trabalho é completamente diferente, o tipo de qualificação é completamente diferente. E nós estamos a fazer uma grande aposta na transformação digital, porque a economia e a sociedade também está a evoluir nesse sentido. Pedro, muito obrigado por esta entrevista e felicidades para o ISQ, uma pérola escondida aqui na região de Lisboa, neste espaço que é também o maior polo tecnológico privado do país.